Olá a todos, graça e paz, estamos aqui de volta no canal Ouvir pela Palavra. Aqui é o pastor Paulinho. Já quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clicar aqui embaixo para se inscrever. Certifique que você também clicou no sininho para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal, tá bom? Se você quiser dar o seu like aí também, fica à vontade, compartilhar aqui os nossos vídeos, tá bom? Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o PowerPoint, né, dessa aula que nós estamos usando aqui, vai ficar aqui também à disposição para você baixar, tá bom? Quero falar também do maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil. Isso mesmo, maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil. Você pode fazer aí na sua casa, online, imprimir as apostilas, enfim, fazer de acordo com o seu tempo. E aí você vai investir de maneira poderosa nesse ministério do ensino, que é de extrema importância para a tua vida, tá bom? Então, não esqueça de conferir, vai estar aqui também na descrição desse vídeo, o link para você clicar, para você tomar conhecimento desse maior seminário que tem abençoado muitos e muitos professores de Escola Bíblica Dominical no Brasil, tá bom? Também quero dizer que se você quiser um seminário de Escola Bíblica Dominical, se você quiser fazer um painel de Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja, eu vou deixar meu WhatsApp aqui também na descrição desse vídeo para você enviar uma mensagem para mim, para que a gente possa organizar um seminário para abençoar aí a sua Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Você pastor, você superintendente, nós estamos à disposição, tá certo? Bom, estamos iniciando um novo trimestre, né? E vamos falar acerca da apologética. Isso vai ser um assunto que vai ocupar o nosso tempo desse trimestre e é muito importante nós estudarmos sobre isso, né? Então hoje a nossa lição ela traz o seguinte tema: preparados para responder sobre a fé cristã. Será que você está preparado, né? Será que nós estamos preparados para responder acerca da nossa fé, da maneira com a qual estamos vivendo, né? Então, a lição vai trazer isso bem claro. O texto áureo da nossa lição está em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, que diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso aí é o texto áureo da nossa lição. Santificai a Cristo em vossos corações, estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança, né? Então, está enfático aí o que o apóstolo São Pedro está dizendo. A verdade aplicada na nossa lição diz assim: discípulo de Cristo precisa buscar continuamente estar preparado para responder a questionamentos acerca da fé e da esperança professadas. Então, o discípulo de Cristo precisa estar aí preparado, né, para que seja aí, consiga responder a essas questões importantes. O texto de referência da lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 16 ao verso 19, tá bom? Está aí à disposição. Se você quiser também a revista em PDF, tá? Você pode entrar ali no site da editora Betel e você pode ter toda a revista em PDF, todas as 13 lições aí no seu telefone, tá? Facilita bastante aí para você estudar onde você estiver, né? Então, e é baratinho, tá bom? É só entrar ali no site da editora Betel que você consegue. A introdução da lição diz que o plano da salvação não consiste apenas em perdoar e reconciliar o homem com Deus, mas habilitá-lo a viver vitoriosamente. Então Jesus veio destruir as obras dos espíritos das trevas. Jesus veio desfazer a obra do diabo, né? E aí Lucas vai nos mostrar uma gloriosa visão a respeito disso. A lição é dividida em três
objetivos, nós vamos falar então aqui acerca do primeiro objetivo da lição. Qual é? É estudar a importância da apologética cristã. Estudar a importância da apologética. E aí vamos entrar então que a apologética tem como principal objetivo defender o cristianismo contra os ataques de adversários à essência e natureza de suas doutrinas, de suas fontes e de sua história. Então, tá aí a importância da apologética cristã, né? Então, tem alguns críticos aí que argumentam que ninguém vem a Cristo por meio de apologética, mas é de suma importância levar em consideração aspectos que envolvem essa questão. Então, ninguém se converte por causa da apologética, mas nós precisamos ter em mente alguns aspectos que são importantes acerca dessa temática. Então, vamos lá. Coração e mente comprometidos com a fé. Coração e mente comprometidos com a fé. Então, nós vemos o comentarista dizer aqui que os corações, né, ali no 1 Pedro 3,14 no textual, diz que deve estar preparado para responder. Não é? A gente continua reconhecendo Jesus Cristo como Senhor em nossos corações. O professor Enio Milli escreveu em seu comentário que em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, é muito usado para, por um lado, ressaltar a necessidade do conhecimento do conteúdo da fé para explicar às outras pessoas e, por outro lado, para incentivar os cristãos à evangelização. Nessa sua aplicação, ele nos diz algumas coisas. Primeiro, a vida dos cristãos era tal que a sua transparência atingiu o seu modo de vida, chamando a atenção de outros, e assim oferecendo uma ponte muito natural para o esforço evangelístico. E segundo, o importante em tudo não era um credo ou um conteúdo intelectual a ser transmitido, mas uma forma de vida, uma vida na esperança. Então, coração e mente comprometidos com a fé, no intuito de não somente ter o conhecimento, mas também de compartilhar esse conhecimento. E aí vem o segundo ponto, fortalecimento da fé cristã. Nós vemos hoje os nossos jovens, os nossos adolescentes, né? Até mesmo as crianças sendo confrontadas acerca da fé ali no nível das escolas, das universidades, né? A ciência, a filosofia, a história, a sociologia vem na intenção de minar a fé cristã. Daí a importância da apologética, né? Por quê? Porque ela visa não apenas responder ou esclarecer outras pessoas, mas contribuir para que cultivemos o salutar e necessário exercício da reflexão acerca da fé e da relevância da palavra de Deus diante das questões que surgem neste presente século. Então, tem um professor, Alistair, que escreve assim: a apologética, por conseguinte, quer que o cristão cultive um discipulado da mente. Olha só que interessante. Antes de responder às perguntas que os outros fazem a respeito da nossa fé, temos de tê-las respondidas para nós mesmos. Cristo chama seus seguidores a amar a Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Paulo fala também sobre a renovação da mente, como parte do processo da transformação da vida. Então, fazer apologética consiste em aprofundar cada vez mais na fé e assim descobrir as suas riquezas. Então, a apologética é a pessoa se firmar na fé, né? Então, isso é muito interessante. 1.3. Apologética e evangelização. Há pessoas que utilizam conhecimentos seculares para confrontar a fé cristã. Outras fazem questionamentos sobre a veracidade dos fatos narrados na Bíblia, né?
essa questão da pluralidade das religiões, considera o cristianismo como apenas mais uma vertente das religiões compostas, né? Agora, nesse caso especificamente, é importante a apologética, porque ela vai preparar a pessoa para apresentar o plano divino, né? Aquele conhecimento básico para ela poder conversar sobre a fé cristã, e aí a gente vê como que é importante, né? Visando preparar a pessoa para apresentar o plano divino, o famoso sermão em Atenas, não utilizando um texto bíblico, como seria de se esperar que se tivesse uma sinagoga, mas fazendo menção a um altar feito pelos atenienses, né? Isso foi o que Paulo fez ali. Então, essa é a estratégia, né? Então, os escritores Norman e Ronald designaram o uso da apologética na evangelização como termo de pré-evangelismo, ao destacar que há pessoas que necessitam de esclarecimentos prévios acerca da fé bíblica e cristã. Os autores identificariam 6 características do pré-evangelismo: prepara o caminho para o evangelho, destina-se àqueles que não creem em Deus, pré-condições para o evangelho, baseado na razão, diferentemente do evangelismo, que é baseado na revelação, defende o evangelho, e o objetivo é a pré-compreensão do evangelho. Agora a gente vai para o segundo objetivo da lição, que é ensinar sobre o uso da apologética na refutação. Nós encontramos na palavra de Deus exemplos de verdades que são reveladas e ensinadas, mas também refutação de crenças e práticas contrárias à revelação divina. O uso da apologética cristã na refutação também é encontrado no testemunho da história da igreja. Refutar os falsos mestres. A gente vê o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, né, quando ele destaca o aspecto de pôr em boa ordem a igreja local cristã, lá em Creta, né? Então seria nomear presbíteros relacionados às qualidades necessárias deles, entre os quais que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha aí que interessante. Então, deveria manter-se na sã doutrina, mas também mostrar o erro daqueles que se opunham ao ensino bíblico. John Stott, ele diz assim que refutar não é apenas contradizer os oponentes, mas vencê-los pela argumentação. Esse aspecto negativo do ministério do ensino, o de contradizer, não está particularmente em moda hoje, mas como ele fez parte do ministério do Senhor Jesus e também do ministério dos apóstolos, que alertaram quanto aos falsos mestres e denunciaram de igual modo, nós não podemos deixá-lo de lado. Então a gente precisa também, né, refutar e contradizer. A refutação nos últimos dias. A palavra de Deus revela que os últimos dias da igreja na terra seriam caracterizados também pelo surgimento dos falsos profetas. Então quer dizer, se é falso, tem que aparecer o verdadeiro, né? E alguns desses erros, desses falsos profetas, são erros que não são identificados facilmente. A gente vê que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, menciona argumentos usados para tentar impedir que as pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Altivez simboliza a argumentação falaz, ou as fortalezas dentro das quais as pessoas se abrigam, julgando-se protegidas contra a invasão do conhecimento de Deus, ou seja, do Evangelho. Tanto a fortaleza como a torre simbolizam os argumentos intelectuais, a racionalização erigida pelos seres humanos contra o Evangelho. Então, nós precisamos, como igreja, estar firmados e convictos quanto ao conteúdo da fé bíblica e buscarmos a indispensável ação do Espírito Santo para que possamos discernir. Mansidão e temor. Isso aí são duas características de quem vai refutar, vai usar a apologética, né?
nós precisamos ter mansidão e temor, né? Que essa deve ser a maneira com a qual vamos usar a refutação. Em outras versões, encontramos educação e respeito e humildade e respeito. Alistair comentou: Pedro sabe que as ideias cristãs estão sendo mal entendidas, né? Ali no contexto da referência que nós lemos do textual. Pedro sabe que as ideias cristãs estão sendo mal entendidas ou deturpadas e conclama os leitores a corrigirem esses equívocos, mas que o façam com mansidão e consideração. O objetivo de Pedro não é antagonizar ou humilhar os que encontram fora da igreja, e sim ajudar a abrir os seus olhos para a realidade e confiabilidade na relevância da fé cristã. Então, mas nós precisamos fazer com que as pessoas se convençam pela oração, né? Conduzido pelo Espírito Santo de Deus, para que elas possam abandonar o erro e voltar para o Senhor. Isso a gente tem que fazer com temor e amor, né? Sem ser áspero. Terceiro e último objetivo da lição é mostrar o uso da apologética na defesa. A apologética defensiva é aquela que apresenta respostas aos críticos das verdades afirmadas pela fé cristã, né? Nós precisamos não confundir com a atitude defensiva que caracteriza a reação de medo e insegurança de alguém que não está interessado em ajudar o outro, pois acha que está correndo perigo e está ameaçado. O discípulo de Jesus Cristo está seguro em Cristo e firme na palavra de Deus. As primeiras defesas da fé cristã ocorreram logo após o início do intermédio dos apóstolos, que procuravam mostrar aos judeus que a vinda do Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, descida do Espírito Santo e a igreja, reunindo judeus e gentios para formar um só povo. Era o cumprimento do plano divino. Um exemplo bem claro da necessidade de confirmar a veracidade e a suficiência do Evangelho de Jesus Cristo foi por ocasião da chamada controvérsia judaizante, ocorrida ainda no período apostólico. Além dos judeus que resistiam fortemente em considerar Jesus de Nazaré como Messias prometido, ainda tinha aqueles que ensinavam que os gentios, mesmo após terem se convertido a Jesus Cristo, deveriam ser circuncidados e guardados por todas as leis de Moisés. Então, o apóstolo Paulo escreve sua epístola aos Gálatas para apresentar uma defesa do Evangelho da Graça. Tem um escritor chamado Mertene, que denominou a Escritura da Liberdade Cristã, e comentou que a epístola incorpora o ensino germinal sobre a liberdade cristã que separou o cristianismo do judaísmo e que lançou em uma carreira de conquista missionária. Interessante, né? Então, agora vamos ver a defesa do cristianismo ante o paganismo. Esse é o grande desafio enfrentado pelos cristãos que vinha dos pagãos. Opostamente dos judeus, eles não faziam objeções ao cristianismo, desde que reconhecessem as demais religiões como verdadeiras. Tem um escritor chamado Wilson, ele tem uma obra chamada História da Igreja. Ele registra o seguinte: as acusações contra os cristãos e a atitude hostil do governo romano deram ocasião que surgisse uma série de defensores literários do cristianismo, conhecidos pelo nome de apologistas. O primeiro deles foi Quadratus, provavelmente de Atenas, o qual, por volta de 125, apresentou ao imperador Adriano uma defesa do cristianismo, de que temos hoje apenas alguns fragmentos dessa obra. Então, por essa razão, o apóstolo Paulo se propõe a anunciar não mais um Deus, mas o Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, né? Porque os judeus criam no Evangelho, agora os pagãos
também queriam o evangelho, mas queriam que tivesse o entendimento de que todas as outras também religiões, né, fossem consideradas como verdadeiras. Agora, a defesa do evangelho, de acordo em frente, né, essa vertente que tinha da época muito forte, que era a filosofia. Essa verdade do evangelho, quando chega nessa parte ali, onde tem essa influência forte da filosofia Alexandria, começa a se levantar então o interesse entre os irmãos de apresentar uma defesa da fé cristã de uma maneira mais elucidada, ou seja, de uma forma mais organizada. Então eles recorrem ao pensamento racional, nos moldes da filosofia, para responder. Segundo Roger, sem dúvida alguma, Justino Mártir merece a reputação de o apologista mais importante do século II, por causa das ideias criativas a respeito de Cristo, como logos cósmico e de o cristianismo ser a filosofia verdadeira. Fica claro ao ler os escritos de Justino que ele se considerava um filósofo cristão, ou seja, um filósofo de Jesus Cristo, assim como fora um filósofo de Platão. Ou seja, ele havia sido filósofo de Platão, agora ele se considerava um filósofo de Cristo. Concluindo então a nossa lição, o ser humano deve estar envolvido por completo na conversão, mente, emoções e vontades. É de Jesus a ordem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, pensamento. Paulo diz que ele é incumbido da tarefa da defesa do Evangelho. Então tudo isso implica uma mensagem de boas novas claramente assimiladas, a qual pode ser relacionada e compreendida. Não somente compreendida, como também defendida. Próxima aula, nós vamos falar acerca da revelação divina e a razão. Né? Revelação divina e a razão são dádivas de Deus. Isso nós vamos conversar na próxima aula. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Clique aí no sininho para notificações. Quer conhecer o maior treinamento de professores de Escola Bíblica Dominical do Brasil? Você também pode clicar aqui no link aqui abaixo que eu vou deixar. Se você quiser o PDF ou o PowerPoint dessa aula, também vai estar disponível para você baixar, tá bom? E aí vamos seguir fazendo a obra do Senhor Jesus. Deixe seu comentário aí, me diz como é que está sendo para você esse novo formato aqui do canal Vir Pela Palavra. Se você prefere assim, tá bom? Ou se você prefere apenas o vídeo. Me diz aí, tá bom? Beijo no seu coração. Vamos buscar melhorar cada dia mais aqui o nosso canal para trazer o melhor para você. Estamos na beirada dos 1.000 inscritos. Conto com você para a gente bater essa meta aí, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço. Fique na paz.